Olá, boa noite! Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui no Instagram e mais pra frente lá no YouTube, né? Aí eu gravo e transporto lá pro YouTube pra gente alcançar mais pessoas e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Hoje vamos estar aqui com a nossa querida, nossa parceira de lives, a Silvia Oliveira, e vamos falar sobre o valete de copas do tarô, o arcano menor do tarô. Ela já chegou, vamos lá entrar com ela. Silvia Oliveira, vamos ver o que esse tarô, o que esse arcano traz de novidade pra gente. Você conhece os arcanos menores do tarô? Deixa aqui nos comentários. Você sabe qual o significado do Valete de Copas? Pronto. Opa, chegou Oi, Rê, tudo bem? tudo. Na hora que eu desvirei a câmera, porque vocês estavam praticamente na minha casa, né? No meu quarto, e tá sem Mas, problemas. Então, vamos começar, não tem. Vamos que vamos. Posso começar sim, então? bora lá, manda ver. Ok. Primeiramente, boa noite, né? Para todo mundo. Feliz domingo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito das figuras da corte. Uma das figuras que eu escolhi aqui foi o valete de copas. A gente não sabe com quem é que a gente está falando ou quem é que vai entrar nessa live posteriormente. As figuras da corte, elas são compostas de reis, rainhas, cavaleiros e valetes ou pajens. E essas figuras da corte, elas são também regidas por naipes. Então, a gente tem naipe de ouros, naipe de espadas, naipe de águas, naipe de paus. E cada naipe tem um determinado elemento. Então, a gente vai falar de paus, a gente tem o elemento fogo. A gente vai falar de espadas, a gente tem o elemento ar. A gente vai falar de copas, a gente vai falar do elemento água. Se a gente vai falar de ouros, a gente vai falar do elemento terra. Especificamente, a gente vai falar aqui do elemento água, do valete de copas, e falar a respeito das relações aí intrapessoais dessa pessoa, e a gente vai falar a respeito de emoções, a gente vai falar a respeito de questões aí, às vezes, até de ordem amorosa, e são esses aspectos aí, né, que giram o elemento água. Tudo bem até aí, Rê? Tudo ótimo, Tranquilo? tranquilo. Só para a gente dar uma introdução ao valete de copas. Que mais? O que a gente pode falar a respeito do valete de copas é a respeito. Quando a gente vê a literatura, o valete de copas fala de o aprendiz, né? Todos os valetes. Uma das quatro faces, né, do arcano do louco, e representa a impulsividade, a birra, a teimosia, o impulso, o fazer as coisas aí no calor da emoção. E também pessoas que têm muita dificuldade de expressar sentimentos, né, e significar esses sentimentos. Bom, e aí a gente pensa assim, Jung até dizia que, não vou falar que ele falava de valete de copas, mas falava do comportamento de algumas pessoas que têm a característica do valete de copas. E atribuiu o child man, né, o homem criança, ao arquétipo puer a Eternos, que é um deus mitológico que nunca cresce, né? Então, o que a gente pode dizer que é uma das grandes queixas também nos nossos setting oraculares, ou às vezes é uma grande queixa também, Renildes, nos nossos consultórios,
pessoas com grande problema de maturidade. São pessoas que estão ali com seus 30, com seus 40, com seus 50 anos, com seus 20 e poucos anos, e estão tendo aí comportamentos e hábitos de criança ou de adolescente. E isso são queixas que a gente observa, ou é a pessoa, ou pessoa que convive com um child man, isso pode significar tanto para mulher quanto homem, situações de difícil relacionamento e de estabelecer relacionamentos bastante, assim, é muito difícil lidar com eles, né? Porque extemporâneo, né? Tá fora do time, né? Porque é como você falou, de repente tem 30, 40, 50 anos e age como uma criança ou age como um adolescente, né? Não sei se você Sim. vai pegar lá, mas psicologicamente falando, é que não trabalhou traumas de infância ou traumas de adolescência. E aí arrasta Sim, é isso. isso para o resto da vida, né? Sim, E esse e é isso. valete vai fazer a marcação, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, quando eu estava estudando, pesquisando, então, isso daí, essa preocupação com esse comportamento atado na infância, Freud já estudava, Sartre já estudava, Wolfram já estudava, Jung já estudava esse padrão de comportamento. Então, como é que a gente, às vezes, observa a manifestação? Um dos casos que eu já observei e até um companheiro meu de trabalho quase recebeu um processo por conta do comportamento do valete copas. A pessoa está com problemas financeiros e simplesmente entra no nosso setting e começa a conversar com a gente. Simplesmente o meu companheiro de trabalho disse, por que você por que você não vai trabalhar? E aí a pessoa ficou com raiva. Então, como é que eu quero ter melhorar a minha vida financeira se eu não me proponho a trabalhar ou ser uma pessoa ocupada e proativa em sociedade? Como é que eu quero ter realmente um amor real e verdadeiro se eu me comporto como uma criança que seja feita à minha vontade? Então, a gente começa a perceber aí a minha vontade, eu não quero trabalhar, eu quero que alguém, de certa forma, faça isso por mim. Olha aí as questões do ser mimado. Porque se eu não quero trabalhar e eu não quero assumir minhas responsabilidades, alguém vai ter que assumir minha responsabilidade. Sejam os meus pais, os responsáveis, ou seja alguém que possa fazer isso por mim. Enfim, o que mais a gente encontra aí é gente mimada, é gente insegura, é gente que não consegue entender que a felicidade não é herdada, a felicidade ela é conquistada, ou a gente começa a observar situações também, Renildes, os casos típicos de sogra com nora e vice-versa, né? A sogra megera. O que é que está acontecendo? Essa mulher que casou com esse homem, ou esse homem que casou com essa mulher, vamos pegar o paradigma da sogra, o que acontece? Esse homem ele já está indisponível desde o primeiro momento em que ela apertou a mão dele ou abraçou a mão desse cara, porque simplesmente esse cara já está comprometido há muito tempo com a mãe dele. E ela está fazendo papel de plano B, né? E se incomoda porque ela está fazendo um papel ali de amante, não de esposa. Consegue entender que sistemicamente ali esse homem já está indisponível? E se você vai conversar com o homem pedindo para que esse homem tenha momentos mais íntimos com você, ele não vai gostar. Outras situações que a gente percebe de situações de valete, de copas, de pessoas que já estão ali com seus 30, com seus 40 anos, e elas... ótima live, obrigada, Marcos.
e elas não Beijo, conseguem Marta. sair, Obrigada. não conseguem sair de casa, não conseguem ir além. São bastante inseguras frente a isso. Então, fica um pouco complicado. Por que é que elas querem ficar dentro de casa e elas não conseguem sair, ir ao além de? E não, porque tem um certo medo aí de se der errado e eu vou sair das questões aí do conforto da minha casa, do conforto do meu seio materno, do lar da minha mãe. Então, aí que a gente vai entrar, Renildes, realmente nas questões que você tinha dito anteriormente, né? Na hora que a gente começou as lives, que são feridas que já aconteceram ali no início da infância dessa pessoa, que isso vai se perpetuando durante a vida dela inteira. Esse insight eu tive quando eu li uma frase que eu fico toda hora mexendo em redes sociais, veio uma frase de Jean Paul Sartre que eu gostei muito, e fala o seguinte, espera só um pouquinho, porque eu estou com o meu note. Eu fui a criança que os adultos fabricam com as suas mágoas. Ou seja, a difícil arte da gente superar o medo de crescer. Então, eu fui a criança que os adultos fabricaram com as suas mágoas. Isso significa o quê? Significa que as relações nossas interpessoais com os nossos pais e com os nossos cuidadores, desde sempre vão influenciar aí a nossa narrativa de vida, né? Quando nós somos crianças, nós não filtramos absolutamente nada do que é certo, do que é errado, e nós tomamos como certo e errado aquilo que são parâmetros, né, daqueles que cuidam de nós. Bom, aí onde é que vem essas falhas, né, do valete de copas? Qual seria a função, né, da mãe? A função da mãe, dentro do arquétipo materno, né, da deusa, é cuidar, alimentar, zelar, o nutrir, seja o nutrir da maneira de alimentar essa criança fisicamente, quanto a nutrição de carinho, de afeto, colocar essa pessoa, essa criancinha dentro do direito do convívio social, do convívio da família, e fazer com que essa criança seja protegida de qualquer espécie de situações que possam ultrajar a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. É o cuidado. Agora, o que é que vem aí o papel do pai? O papel do pai é o papel daquele que tem que ser generoso, protetor, cuidador, e principalmente aquele que dá um direcionamento, um orientador. Por que é super importante esse papel da figura materna na vida, né? do desenvolvimento cognitivo do valete de copas? Porque é ele que vai fazer com que essa pessoa vá além, o ir além. Porque senão fica ali atado na infância junto com a mãe. Tanto que durante a gente lendo Levi-Strauss, lendo Totti Trabut, de Freud, Freud menciona Levi-Strauss e diz que crianças indígenas ou tribos um pouco, eu desculpo a palavra, não vou nem dizer, entre aspas, selvagens ou mais bárbaras, eles retiram, chega um determinado momento, eles tiram essa criança do seio familiar, eles tiram esse adolescente do convívio social ali, daqueles que ele conhece, e fazem vários testes aí de rito de passagem e de iniciação. Por fim, coloca essa pessoa num deserto ou num local em que ele não tem, ou ele ou ela, não tem, principalmente o ele, né, o garoto, não tem convívio com ninguém, ajuda de ninguém, e quando ele volta para a tribo, ele é chamado de, não de herói, mas de um adulto.
digno de ser respeitado. Então, o pai ali, dentro da sociedade contemporânea, está no sentido de fazer com que a pessoa vá além, no sentido de buscar, não precisa ir para o deserto, nem passar por ritos tão fortes assim. Mas é o meu primeiro emprego, eu vou aprender a me socializar com as pessoas, eu vou aprender a negociar, eu vou passar por situações ali de frustração, de barganha, de ansiedade, eu vou ter que aprender a conviver e superar esses conflitos. Isso, de certa forma, são os ritos de iniciação dentro da sociedade. Eu estava ouvindo uma live de um ocultista chamado Magô, e ele citou Mike Tyson, e ele disse assim, todos nós temos projetos de vida. Em qualquer momento você vai receber o seu primeiro soco, bem-vindo ao meu mundo. Ou seja, você vai ter que ter a assertividade, você vai ter que se posicionar frente à sociedade, você não vai facilitar a vida dos outros para dificultar a sua, e você vai ter que entrar num ambiente aí de enfrentamento e de disputas. Faz parte das regras do jogo. Isso é o que o pai metafórico vai trazer essa orientação para o filho, Renildes. Porque se você não tem esse repertório e referência de experiências humanas, fica muito difícil, porque essa pessoa não vai conseguir aprender a lidar dentro da sociedade. Ela não vai ter como ela aprender a lidar em determinados momentos. Ela não vai bater de frente como um guerreiro, mas ela vai ter que fazer uso de máscaras sociais para conseguir os intentos dela. Se ela não tem esse manejo, ela vai, de certa forma, recuar e permanecer dentro de casa. Porque alguém vai ter que fazer isso para que ela consiga manter o nível mínimo de sobrevivência. Falando disso nesse sentido, da opressão do mundo frente ao ser humano, como superar essa questão desse complexo de Peter Pan? Freud já dizia da questão, e Jung também, da questão da superação e da rebeldia. Porque se eu sou um adolescente, eu viro um rebelde sem causa, que é o que os pedagogos, os professores chamam de aborrecentes. Não é uma questão de ser aborrecente, é uma questão de que se eu não estou gostando da maneira como eu estou sendo tratado, ou que o tempo todo eu tenho que ceder às exigências, né, da sociedade, das pessoas, que você tem que se moldar como se você fosse um bonequinho para que as pessoas te queiram e te acolham e te coloquem dentro de algum grupo, é o que a gente tem que pensar e repensar. O quanto eu sou eu mesma e o quanto eu me permito ser eu mesma. E o que é que eu tenho, terceira questão, o que é que eu tenho que fazer frente a esse dilema para ser cada vez mais... para que eu tenha cada vez mais habilidade e competência para fazer aquilo que eu quero. Isso significa que talvez eu tenha que estudar, isso significa que eu tenha que saber técnicas de raspude, no sentido de que eu possa gerar uma situação de empatia, de impacto positivo sobre o outro, e eu conseguir, de certa forma, dar um canto de sereia, entrar na mente do outro e o outro fazer o que eu quero. Isso é neurociência. E eu tenho que ser, de certa forma, chegar na beira do fodástico. Porque é que as pessoas, de certa forma, na época e na era de Caravaggio, aguentavam e toleravam e suportavam os excessos dele. Porque ele e sempre será um mito fodástico. Então, se você quer ter a superação de ser você mesmo, eu não acredito muito no livre-arbítrio,
seja fodástico. Seja fodástico naquilo que você faz, naquilo que você quer, e seja fodástico para ninguém foder você. Isso é ser adulto. E fazer as suas escolhas com compromisso e responsabilidade e aguentar o rojão das tretas das suas escolhas. Então é crescer e aparecer, né? Como diria antigamente, né? Para aguentar as tretas tem que ter responsabilidade. Continuar sendo criança que não dá, né? Olha, Renildes, é mais do que de crescer e aparecer. É uma questão de você, como é que você se posiciona no mundo, como é que você vai se colocar no mundo. Então, às vezes você pode pegar, por exemplo, vem muito valete de copas em relações intrapessoais amorosas. Às vezes a mulher reclama com o marido ou com o companheiro e fala que é X, que é Y, que é Z, que eu não gosto. E ao invés da outra pessoa ouvir e acolher a voz e ver possibilidades de transformação, de mudança do relacionamento, tem a tendência, como toda criança, a fugir do assunto, a se distrair. Ou não responder. Ou entender que a pessoa está fazendo isso. E, na realidade, a pessoa só está se propondo a conversar. Aí o mais importante é mudar o foco da fala no sentido de como é que eu me sinto frente a tudo isso. E mesmo assim, em alguns momentos, não se encontra resultados frutíferos, porque ainda está bastante atado na infância. Pois é. E não tem compreensão. Não que não tenha uma compreensão, é cognitivo, é neuronal, é comportamental, porque ainda está muito numa situação narcisista que é do meu jeito. E tem que ser do meu jeito. E como eu quero. Aí fica difícil conversar com uma pessoa assim. Tudo bem até aí, Rê? Tudo ótimo. Tranquilo? Tranquilíssimo. Bom, aí eu acho que fica bem fácil da gente entender o porquê que quando a gente vai lá para a literatura do Valete de Copas, a gente entende aí que é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, que tem dificuldade de expressar sentimentos, tem dificuldade de ressignificar, que é uma pessoa que às vezes é ansiosa, insegura, que gosta de que as coisas sejam do jeito dela, que tem ideias, às vezes, assim, bastante fantasiosas frente à vida. Ou que realmente começa a apresentar esse valete de copas, um outro viés, que não é aquele que está olhando para o próprio umbigo, mas dentro de feridas emocionais infantis, pessoas que tentam agradar o tempo todo. Essa questão de querer agradar o tempo todo pode ter acontecido algumas questões aqui, tá? Uhum. Pode ter acontecido violência verbal ou violência psicológica. Pode ter acontecido com esse valete de copas, foi uma pessoa negligenciada, uma pessoa que foi ignorada, ou uma pessoa que foi extremamente criticada, excesso de crítica. Todos esses tipos de sintomas, né, de comportamento, faz com que a gente consiga entender que, às vezes, essas pessoas, elas começam a ceder a relações bastante assimétricas, abusivas. Então, a gente vê também o outro lado da moeda. A moeda de um valete de copas que tem traços narcisistas, que sejam aí a minha vontade, não a sua. E tem o outro lado da moeda que eu começo a negociar o inegociável. E relações bastante abusivas, bastante tóxicas. E são pessoas que não têm mais controle da vida delas. E elas apresentam situações bastante queixosas.
E eu entendo que quando a gente vai para o arcano do enforcado, a gente precisa aprender como lidar com as nossas impotências. E nem não existem, né? Eu estava conversando também com um amigo meu, não existem situações ideais de como que a minha vida poderia vir a ser. Existem situações que são assim satisfatórias e a gente vai se moldando a esse contexto. Mas o tempo todo você está se moldando ao contexto do outro e aí você começa a perceber que tudo que você faz realmente condiz ao desejo do outro, até mesmo o odor do seu perfume, ou o sapato que você calça, ou as roupas que você usa, será que você não está se coisificando ao outro? Será que é uma questão de resiliência? Ou será que é uma questão de eu ser fraco? Porque o valete de copas está fraco. Ou sou eu que eu arrumo um namorado ou uma namorada e simplesmente a pessoa pega o seu celular e não deixa falar com seus amigos. Isso é resiliência e olhar a situação sob um outro ponto de vista, como um enforcado, ou isso é um caso de valete de copas de gente que não tem força de ego para dizer não? Então, Começa a perceber, porque isso aí já está entrando numa situação abusiva de invasão de privacidade. Então, um dos grandes norteadores, né, do tarô sistêmico, que faz aí um recorte, né, dentro da psicologia sistêmica, não vou adentrar muito para a gente não ficar sendo vítimas de críticas, mas eu gostei muito dos questionamentos que eles trazem, né, quando eles estudam o man-child, né, o homem-criança, que tanto pode se referir à mulher quanto ao homem. Você sabe expressar as suas emoções? Como você supera as suas carências? E você corre atrás dos seus objetivos? Porque um dos grandes problemas do man-child é não correr atrás dos objetivos e entrar numa dinâmica de procrastinação, tá? E eu vou dando uma finalizada, Renildes, nessa live a respeito do valete de copas, né? Que o mais importante aqui, dando uma alinhavada, é fazer com que essa pessoa, dentro do nosso setting oracular, que isso é um trabalho de formiguinha, é recuperar a autoestima dessa pessoa. É fazer com que ela consiga recuperar a vida dela. É fazer com que essa pessoa comece a trabalhar. Antes de tudo, a gente fala muito dessa questão do autocuidado, e às vezes tem gente que entende que o autocuidado é a gente passar um creminho na pele ou arrumar o cabelo. Eu costumo trabalhar muito mais com a questão da automisericórdia, porque muitas vezes a pessoa se sente culpada pelas atitudes que ela fez ou pelas escolhas que ela tomou. Como eu fui burra, como eu fui imbecil, por que eu fiz isso? Naquele exato momento, eu sempre falo isso para mim, falo isso para as pessoas. Você é o que é e aquilo que você pode ser naquele momento, e você fez a melhor escolha naquele momento. Agora é o que tinha de experiência ou de conhecimento para tomar aquela decisão, né? Hoje você está mais vivida, com mais experiência, com uma carga emocional até melhor, então talvez tomaria outra decisão, né? Tomar a outra decisão dos outros não tomarem a decisão por você. Exatamente, exatamente. Porque quando você é negligenciado ou extremamente criticado, que foi num momento em que eu já passei pela minha vida, que nada do que você faça, diga ou fale é o suficiente, você simplesmente permite que o outro faça isso por você. Ou se simplesmente a pessoa está numa zona de procrastinação, é muito mais fácil você deixar com que o seu pai ou a sua mãe ou não sei quem resolva a sua vida, porque assim você não precisa
ter nenhum tipo de postura ativa ou corresponsável sobre as consequências das escolhas. Então, sempre tem aí, dentro da procrastinação, uma certa vantagem. Bom, então eu trabalho aí com os meus consulentes a questão aí da automisericórdia. Como você falou, Renilson, a gente já está um pouco mais amadurecido para tomar decisões diferentes e para fazer escolhas diferentes. Em nenhum momento, como diz Schopenhauer, qualquer escolha que você vir a fazer, nenhuma delas é politicamente certa e a mais certeira. Sempre você, quando faz escolhas, você ganha de um lado e perde de outro. Quando digo, como China, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Onde é que eu vou perder para ganhar lá na frente? Acho que é melhor a gente aprender a jogar bridge, né? Ou jogar xadrez e ver como é que a gente vai dar os checkmates da vida. Pois é. Bom, Rê, se a gente está falando aí do valete de copas e a gente fala desses traços extremamente importantes de codependência, em que a gente terceiriza a felicidade, em que a gente se coloca no segundo plano, suprime as nossas vontades e os nossos desejos para agradar o outro e para se integrar e para fazer parte numa ideia bastante, às vezes, fantasiosa, e eu só tenho e faço votos para os valetes de copas que, como que eu posso vir a dizer, se eles são pessoas codependentes e se eles são pessoas que tentam o tempo todo querer agradar o outro e facilitar a vida do outro, e a gente sabe muito bem desde o início que a vida é um ringue, como diz Mike Tyson, e a gente finaliza essa live com o Sartre, O Inferno São os Outros, que é uma peça teatral, fazendo um adentro, que são algumas pessoas que vão para o inferno e elas ficam confinadas pelo resto da eternidade num quarto. E elas vão ter que aprender a conviver. E acho que deve ter sido o primeiro gatilho de um Big Brother Brasil, né? Eu só faço votos para que essas pessoas realmente entrem em contato conosco, que somos cartomantes ou profissionais da área das terapias integrativas, para que elas não tragam o inferno pessoal dos outros para a vida pessoal delas. Que assim seja e assim se faça. Acho que é isso que eu tenho a dizer a vocês hoje. Se vocês quiserem que a gente finalize aí com o carteado, com as perguntas sistêmicas do valete de copas, eu estou aqui à disposição. Interessante. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Você falou bastante a respeito do valete de copas, né? A gente... Jerusa, pode colocar aí, se você quiser, coloca aí para nós. Ela interagiu bastante na live. A Jerusa Monteiro. Interagiu bastante. Então, a gente já, né? Eu falo que os arcanos menores, para muitas pessoas no aprendizado, ele é um desafio, né? E muitas vezes a pessoa se propõe a ensinar e nem ela sabe direito o que são os arcanos menores, né? E eles representam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso viver, né? E aí, fazendo uma alusão a essa parte psicológica que é bem interessante, né? Os valetes, eles são os meninos, as crianças, né? E é lógico, né?
E o de copas, que fala das emoções, das copas, né? Oi, meu amor, eu cortei aí. São os quatro, os valetes são as quatro faces são as quatro faces do louco. Sim. Assim como os cavaleiros são as quatro faces do arcano do carro, que é um arcano maior. E é super interessante a gente entender que é possível jogar só com os arcanos maiores? Sim, é possível. E muito só bem, que até. E muito bem. Só que os arcanos menores, eles funcionam, de certa forma, no sentido de trazer um detalhe maior ou complementar, por exemplo, um arcano maior. Ele vai dar mais detalhes sobre como é que está o padrão vibracional do teu consulente. Exatamente. Ó, tem aqui o valete de copas. Eu tô só com os arcanos maiores aqui. Direita, esquerda ou do meio, Rê? Meio. Os caminhos do meio. Vamos pelo caminho do meio. O eremita com o valete de copas. O que isso significa aqui? Uma pessoa que às vezes tem dificuldade de conviver com ela mesma. Isso é típico de alguém que tem problemas aí de codependência, não consegue viver sozinha, ou se conviver sozinha. Ou é uma pessoa, o eremita não representa como palavra-chave o autoconhecimento? Sim. Não tem o valete de copas aqui? É uma pessoa que tem dificuldade de crescer. E tem todo um potencial, né? Se o eremita ele é um ser que sabe muito, né? Aham. Então, é uma pessoa que vem o arquétipo do velho sábio aqui também. Ou é uma pessoa que, dependendo do contexto, que se você falou que sabe muito, aquela pessoa que pode ter o rei na barriga e dizer que eu sei muito e quem é você na noite, que você não sabe nada. Então, é o velho sábio aí de ponta cabeça. Como diz Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. O que adianta eu falar que eu sei tocar todos os instrumentos de uma orquestra, mas, ao mesmo tempo, eu não me especializei em nada? Não é melhor a gente aprender direitinho a tocar piano? E, eu sei tocar piano, é isso mesmo? Consegue perceber, então, como é que funciona a dinâmica do arcano menor com o arcano maior? Quanta coisa a gente conseguiu extrair dentro de possibilidades de contextos de leitura dessas combinações, desses arcanos? O arcano menor complementa o sentido do arcano maior, dando um maior nível de índice de acertos de leitura semiótica de símbolos. Em alguns momentos, né, Rê, a gente pode dizer que a espiritualidade está aí ao nosso lado, mas 90% da situação aqui é uma questão de estudo de tarô. Sim. Estudo de simbologia. E aí vem os insights. Perfeito, tranquilo? Podemos finalizar, então, com a jogada do valete de copas, que é uma das faces do louco? Sim, perfeito. A face do louco no início da jornada, tá? Porque no momento em que o louco finaliza a jornada dele e ele já chegou ao mundo, ele já está numa condição aí de avatar, de homem sábio, tá? Então vamos lá.
a gente vai fazer para a Jerusa ou a gente faz uma jogada para o astral? Não sei. O que você acha, Jerusa? Vamos ver o que ela responde. E aí, a partir daí, a gente toma um caminho. Perfeito. Vamos esperar aqui, que dá um delay. Eu Ela gostaria para primeiro, ela. tá bom. Então, vamos mentalizar a Jerusa. Reunidos, eu vou pela direita, eu vou pela esquerda ou vou pelo meio para a Jerusa? Vamos de esquerda. Vamos de esquerda. Maravilha. Ó, caiu louco, ó, para ela, tá? Alguma coisa tá bastante mambembe ainda, Jerusa, na tua vida. Você expressa bem as suas emoções? Caiu aqui para mim, ó, que sim, ó. Vem o valete não, o rei de ouros. No sentido em que você, de certa forma aqui, tem assertividade, objetividade, frente às questões aí dos seus objetivos e metas. Vem 9 de ouros aqui, que de certa forma, aqui eu observo, quando você expressa as suas emoções, que você quer sempre que as situações em todas as esferas da sua vida sejam positivas e frutíferas. Você quer ter acordos e negociações, seja nas relações intrapessoais, ou seja nas suas situações profissionais e financeiras, de uma maneira que seja bom para todo mundo, mas principalmente para você. Você quer relações que sejam frutíferas, relações que sejam prósperas e duradouras. Como é que você supera as suas carências? Olha, quando eu vejo aqui as suas carências, como você supera? Opa! Vem a carta aqui da estrela. A estrela representa o quê? O otimismo, mas ao mesmo tempo representa o momento em que você vai lá atrás na sua vida, observa o que você fez de certo, observa onde foram os seus tropeços, o que é que você precisa, de certa forma, melhorar e superar. Você se propõe a isso. Porque em muitos momentos isso é um trabalho que você está trabalhando com a vibração da estrela há um bom tempo, porque em alguns momentos aí na sua vida, frente a carências e relações que você tenha com as pessoas, vem aqui a carta da força. Talvez você tivesse ansiedade, talvez em alguns momentos você poderia estar com a carta da força, com aquela vontade de pegar alguém, sabe? Porque a força também fala dos nossos instintos básicos. Então, a estrela, frente às suas carências, você está aprendendo a controlar os seus instintos para que os seus instintos não te controlem. Olha aí, ó, uma verdadeira peregrinação, está surtindo efeito. E você corre atrás dos seus objetivos? Está correndo sim, Jerusa. Cai aqui, ó, a carta do mago, o arcano do mago. Você tem aí os 4 elementos ao seu favor: o fogo, a terra, a água e o ar.
vem novos inícios para você. O que eu vejo à frente aos seus objetivos, cai aqui um 8 de paus. As pessoas irão te ajudar a conseguir os seus intentos. Em alguns momentos, eu acredito que, como vem aqui a carta do mago dos inícios, às vezes você pode se sentir insegura ou não acreditar no seu potencial. Acredite no seu potencial, tá? Porque com esse 8 de paus, as pessoas vão acreditar não naquilo que você é, mas elas vão acreditar naquilo que você pode vir a ser. Por isso aí a carta do louco. Então, na carta do mago aqui está falando, se aperfeiçoe mais naquilo que você se propõe a fazer, que os resultados serão positivos. Tenha fé em você, que os caminhos estão abertos, siga em frente, não tenha medo. Tá bom aqui o arcano dela do valete de copas. Eu vou finalizar com a mensagem final. É verdade, às vezes eu me sinto insegura quanto ao meu potencial. Então, você tem potencial. Você é uma pessoa maravilhosa, Jerusa. Acredite mais em você. É caminhando que se faz o caminho. Lembra que a gente viu o eremita de ponta cabeça? A unanimidade. É mais fácil a gente ser uma pessoa que entende que precisa, onde é que eu preciso estudar, onde é que eu preciso melhorar, do que, de repente, a gente virar o arquétipo falsário do velho sábio e começar a falar coisas crassas para as pessoas. A gente está enganando quem? A nós mesmos. Então, é a busca do autoconhecimento, né? É isso que a espiritualidade está falando. Um passo de cada vez, no seu passo, no seu ritmo. E você não precisa provar nada para ninguém, além de provar algo para você, de que você é capaz, de que você pode e de que você consegue. Fechou? Perfeito? Vou finalizar com as palavras finais. Só vou jogar tarô hoje, tá? Tá ótimo. Olha, o jogo aqui fala para mim, eu coloquei, veio muitos arcanos maiores para mim, tá? Aí eu falei, uai, estamos trabalhando com arcanos menores e não vem os arcanos maiores? Ó, passado, presente e futuro. O Sol com a sacerdotisa e o 4 de copas. O passado. Tinha tudo para dar certo, expansão, brilho. O que é que faltou? Fazer uso da sua sacerdotisa, da sua intuição. A intuição é você ter a capacidade de fazer uma análise não apenas cognitiva, mas uma análise em que você consiga ver o panorama geral da situação para depois você tomar a decisão. Só que eu vejo aqui no 4 de copas as coisas meio paradas, ficou na procrastinação. O momento presente é como se tivesse perdido um pouco o bonde com o sol, tá? É hora de colocar ordem, organização, responsabilidade.
Engraçado que o imperador é o oposto do louco, tá? Então tá pedindo para colocar no presente, bater as estacas. Tá um pouco difícil com o arcano do enforcado, bater essas estacas. Como é que você lida com as suas impotências? Como é que você consegue, às vezes pode estar trabalhando aí com questões de pontos de vista muito inflexíveis. Como é que eu posso enxergar a situação de vários pontos de vista para chegar a uma nova situação? Pode falar de resiliência ou buscar novos atalhos para chegar ao objetivo final, tá? Cai aqui o arcano do 4 de ouros, no sentido de você se poupar, de ficar muito no terreno, como está o arcano do enforcado, na queixa. Não foque no problema, foque na solução, você vai encontrar. A única coisa que não tem jeito na vida é para a morte. O futuro, cai o julgamento, o renascimento, tá? Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Nem tudo na vida é para agora, é para já. Tudo é processual. Então, o arcano da temperança está te pedindo o equilíbrio. Vai conseguir o que quer? O que é que você precisa abrir mão? Da procrastinação ou de querer as coisas, que as coisas cheguem até você, com o arcano do louco, de uma maneira como se fosse um passe de mágica. É trabalho árduo, é dedicação, é organização, é assiduidade, é foco, é discernimento, para que as coisas andem ao contento. Vai conseguir? Vai. Só que algumas coisas estão mambembes, precisam bater estacas e precisa de organização. Aí o resultado vai ser frutífero? Sim, vai ser frutífero e vai colher os frutos dos esforços. Não sei se isso faz sentido para alguém que está na live, mas vem aí a difícil transição, né? Do valete de copas para o imperador. A difícil transição do amor infantil para o amor adulto. A difícil transição de superar, né, as nossas crenças limitantes para sermos pessoas melhores e pessoas mais adultas e mais amadurecidas. E é isso. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Eu finalizo, então, a nossa live e eu agradeço aí muito a confiança e o depósito que vocês têm com relação ao meu trabalho e até aí a nossa próxima live. Um bom final de semana a todos e um início de semana abençoado. Que assim seja. Gratidão, Silvia, gratidão pelo conteúdo, né? Que essa mensagem chegue aí a mais pessoas, se Deus quiser, né? E sim. Gratidão, Jerusa. E sempre com conteúdo muito nutritivo, né? Faz bastante diferença, né? Gratidão por sempre aceitar os nossos convites, gratidão a todos que estão aqui presentes, aos que vão estar. Uma ótima noite, um bom descanso e uma semana abençoada para todos nós, né? Bastante prosperidade e bastante trabalho, né? É isso que a gente espera. Sim, a gente está em trabalho. Então tá. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo a todos. Até mais. Até a próxima live. Tchau, tchau.